acervodigitalcristão.com.br. Posição e condição do crente. Autor desconhecido. Apresentamos aqui algo acerca dos mais maravilhosos e proveitosos princípios que nos levam a um correto entendimento espiritual da posição e da condição do crente diante de Deus. A ignorância que existe acerca destes pontos é algo que entristece, já que a má compreensão da posição e condição do cristão diante de Deus pode resultar em confusão e falsas doutrinas. Certa vez perguntaram a um pregador se determinada forma de agir de um crente alteraria seu estado diante de Deus. Sim, respondeu ele, afetará a sua condição, mas não a sua posição perante Deus. O que quer dizer isso? Conduziremos o leitor às passagens da Palavra de Deus que tratam desse assunto tão importante. Primeiramente, citaremos 3 passagens que falam da nossa posição diante de Deus. 1 Coríntios 15:1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Romanos 5:1-2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 1 Pedro 5:12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A posição do convertido é tal como Deus o vê em Cristo Jesus. Por consequente, o crente se encontra diante de Deus em toda a perfeição de Cristo Jesus. E como Deus vê ao seu Filho amado? Sem defeito, sem mancha, sempre perfeito. Como Deus nos vê? Em Cristo Jesus nos vê salvos, lavados com o seu sangue e também sem defeitos, sem manchas e para sempre perfeitos. Já que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Temos muitas prerrogativas tais como a de não sermos chamados a juízo por nossos pecados e a certeza assegurada de que o Senhor nos guardará para o bendito dia da sua vinda e ressurreição dos que são seus. Esta confiança está clara nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Vejamos, pois, qual é a condição do crente. Citaremos primeiro 5 passagens que se referem à nossa condição espiritual. Filipenses 2:19-21. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Colossenses 4:7. Tico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Salmos 73,
21 ao 23. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela minha mão direita. 2 Coríntios 12, 20 ao 21. Porque receio que, quando chegar, vos ache como eu não quereria, e eu esteja achado de vós como não querereis. Que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Qual é a condição do crente perante Deus? É tal como ele nos vê em nossa vida diária. Como andamos? Falhamos a cada passo e sempre temos que ser disciplinados e corrigidos. Pecamos em palavras, em atos e em pensamento, sendo tentados, atraídos e alimentados por nossa própria concupiscência. Tiago 1:12 ao 16. Além disso, pecamos muitas vezes por não fazer o que devíamos, ou seja, por negligência. Tiago 4:17. A palavra de Deus não estaria completa se nos ensinasse tão somente como ser salvos, sem nos mostrar também como devíamos andar depois de convertidos a Cristo. Recomendamos, pois, ao crente que tiver dificuldade em compreender isto, que faça a si mesmo essa pergunta quando lê algo em sua Bíblia. Esse versículo fala de minha posição ou de minha condição perante Deus? Como existe uma grande diferença entre ambos os gêneros, convém esquadrinhar mais as Escrituras para chegar a melhores conclusões. Tomemos como exemplo 1 Coríntios 1:2, onde o apóstolo se dirigiu aos crentes, chamando-os de santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Enquanto no capítulo 3:3 os qualificou de carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões. Na primeira parte, ao chamá-los santificados, separados por ele e para a sua glória, se está considerando a posição perante Deus. Mas o seu modo de andar, ou seja, a sua condição, estava sujeita à crítica construtiva do apóstolo Paulo, pois os encontrou completamente carnais e andando segundo os homens, pelo que necessitavam ser corrigidos e exortados. Também em Colossenses 2:10 lemos: e estáis perfeitos nele. Isso se refere à posição perfeita que cada crente tem em Cristo. Jamais poderíamos melhorar uma posição tão privilegiada, pois o crente já é completo nele. Mas, lamentavelmente, o nosso modo de andar ou condição não está no mesmo nível da nossa posição, pois jamais poderemos dizer que estamos sem pecado. 1 João 1:10. No que se refere à posição atual dos crentes perante Deus, ele sempre os contempla como se já estivesse na glória. Em Efésios 2:6, esta verdade tão preciosa nos é confirmada, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sublime bênção! Mas Colossenses 3:5 nos exorta quanto à nossa condição terrenal, admoestando-nos a mortificar os nossos membros
que estão sobre a terra. Assim vemos que os crentes, ao mesmo tempo, se situam no céu, sua posição, e na terra, sua condição. A Epístola de Paulo aos Efésios é a porção mais extraordinária de toda a Bíblia naquilo que se refere à posição e condição do crente. A Epístola se divide em 6 capítulos. Os 3 primeiros tratam na nossa posição nos lugares celestiais em Cristo e termina com as palavras Amém, ao final do capítulo 3. Amém significa assim seja. A segunda parte da epístola começa com a palavra andar. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, a qual fostes chamado. Efésios 4:1. E é a nossa condição que é tratada nos 3 capítulos finais da epístola. É óbvio que existe na palavra de Deus muito mais instruções referentes à condição do crente perante Deus do que a sua posição perante Ele. Assim deve ser, pois a sua condição é terrenal e temporária, enquanto que a sua posição é celestial, eterna e perfeita. Cristo, em sua morte na cruz do Calvário, a fez assim. É o dom gratuito de nosso Deus para pobres pecadores como nós. Devemos ser um povo zeloso e de boas obras. Tito 2:14. Não para que sejamos salvos, mas porque já somos salvos. É o desejo constante do Pai. O Espírito Santo atua também continuamente com igual propósito, que nossa condição esteja sempre em conformidade com a nossa posição gloriosa e celestial. Romanos 6:12-14 e 2 Timóteo 2:21-22.